Você já parou para pensar que algumas das descobertas mais revolucionárias da ciência moderna, aquelas que aparecem em documentários, livros técnicos ou nas manchetes de revistas científicas, podem não ser tão inéditas quanto parecem? Já se perguntou se é possível que certas verdades conhecidas hoje, com base em telescópios, microscópios e laboratórios, tenham sido escritas há milhares de anos por homens simples, sem nenhuma tecnologia, sem nenhum diploma, mas com algo que a ciência não consegue medir: inspiração divina? E se eu te dissesse que a Bíblia, sim, esse livro que muitos veem como puramente religioso, registra com precisão realidades científicas que só foram comprovadas séculos, até milênios, depois? Será que isso é coincidência, sorte ou evidência de algo maior? Neste vídeo, você vai descobrir fatos documentados, impactantes e muitas vezes ignorados, que mostram que a Bíblia não é apenas um livro de fé, mas também de precisão, de sabedoria, de ciência. E mais do que isso, vai entender como essas revelações antecipadas não apenas reforçam a confiabilidade das Escrituras, mas revelam um Deus que não apenas criou o universo, como também decidiu nos contar como ele funciona, muito antes da humanidade estar pronta para entender. A pergunta que nos guia é simples: a Bíblia realmente antecipou a ciência? E se sim, o que isso diz sobre quem a inspirou? Aliás, já aproveita esse início e faz algo que pode parecer pequeno, mas que tem um impacto gigante. Deixe o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal agora. Aqui, a gente caminha junto por um caminho de fé sólida, raciocínio coerente e muita revelação. E se você deseja crescer ainda mais na sua vida espiritual, aprofundar seu conhecimento bíblico e ser mais capacitado para ensinar e servir com sabedoria, então presta atenção. Tem um link na descrição que pode transformar sua jornada. Clica lá depois, porque o conteúdo que você vai encontrar é profundo e inspirador. Agora sim, vamos começar essa jornada. E o nosso ponto de partida é uma pergunta milenar: como a Terra está suspensa no espaço? Prepare-se para uma revelação que vai te deixar de queixo caído. Durante séculos, as mentes mais brilhantes da humanidade tentaram responder a uma pergunta que parece simples, mas esconde uma complexidade enorme: como a Terra está posicionada no espaço? Como ela não cai? Como se mantém no ar, sem nenhuma estrutura visível a sustentá-la? As explicações antigas iam desde o místico ao fantástico. Povos do Oriente imaginavam que a Terra repousava sobre o casco de uma imensa tartaruga. Os hindus falavam de elefantes cósmicos. Alguns egípcios diziam que pilares invisíveis a sustentavam. E os gregos acreditavam que o titã Atlas segurava o mundo em seus ombros. São imagens fortes, mas todas nascidas da imaginação humana, suposições poéticas para tentar explicar o inexplicável. Mas então surge um texto milenar, escrito muito antes do advento da ciência moderna. Um versículo que atravessou gerações sem ser totalmente compreendido, até que a tecnologia finalmente alcançou a revelação. Em Jó 26:7 está escrito: Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Não é uma metáfora, é uma descrição clara, direta e ousada. Uma afirmação que colide com todas as teorias antigas e que, séculos depois, foi comprovada com exatidão. A Terra está, literalmente, suspensa sobre o nada. Não há cordas, colunas ou tartarugas. Há apenas o vácuo, o espaço e a gravidade invisível que a mantém em seu lugar. Agora pense: como um homem vivendo em um contexto tão antigo poderia ter acesso a uma verdade como essa? Isso é mais do que conhecimento, é inspiração. É uma prova viva de que a Bíblia não apenas fala de fé, mas também revela a estrutura do universo com uma precisão que desafia os limites da mente humana daquela época. Hoje, graças à ciência moderna, sabemos que a Terra flutua no espaço, sustentada por forças gravitacionais que não podem ser vistas, mas que são absolutamente reais. E isso nos leva a uma conexão poderosa. O que a ciência chama de gravidade, a Bíblia chama de sustentação divina. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo afirma: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ou seja, o universo inteiro, com suas galáxias, planetas e sistemas, é mantido por ele. A gravidade é apenas a assinatura técnica de um autor que já havia deixado claro: tudo subsiste em Deus. Mas essa revelação não é apenas fascinante do ponto de vista científico. Ela também carrega um peso espiritual profundo. Porque,
Se Deus é poderoso o suficiente para sustentar a terra no vácuo, sem apoios visíveis, Ele também é capaz de sustentar a sua vida. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez tudo pareça instável, como se não houvesse base firme debaixo dos seus pés. Mas assim como a terra permanece no espaço, sustentada por forças invisíveis, a sua vida também pode estar sendo sustentada por algo, ou melhor, por alguém, que você ainda não consegue ver, mas que está operando de forma real, concreta e poderosa. O mesmo Deus que posicionou a Terra em sua órbita é o Deus que cuida dos seus passos. O mesmo Criador que domina os céus também tem autoridades sobre as suas tempestades. Não é apenas uma coincidência cósmica. É um lembrete divino. Você não está à deriva. Você está nas mãos de aquele que sustenta todas as coisas, inclusive você. E olha, se esse conteúdo está fortalecendo sua fé, agora é um ótimo momento para deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa de esperança. Você pode ser um instrumento que Deus vai usar para mostrar a outra pessoa que Ele está no controle, até mesmo quando tudo parece estar flutuando no nada. Imagine por um instante um homem, há milhares de anos, observando o mundo ao seu redor. Ele não tem laboratórios, não conhece termos como evaporação, condensação ou precipitação. Não estudou meteorologia, não possui mapas climáticos, nem tem acesso a nenhuma teoria científica moderna. E mesmo assim, ele escreve algo que, à luz do conhecimento atual, é de uma precisão extraordinária. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 7 está escrito: Todos os rios vão para o mar, e o mar não se enche, ao lugar para onde os rios correm, para lá tornam a correr. E em Jó 36, 27 e 28, lemos: Pois ele atrai as gotas de água, que de seu vapor destilam em chuva, que os céus derramam, e gotejam sobre muitos homens. À primeira vista, parece apenas uma bela descrição poética da natureza. Mas, ao olhar com atenção, percebemos algo mais profundo. Uma explicação detalhada do ciclo hidrológico, escrita séculos antes que a ciência conseguisse descrevê-lo. Hoje, aprendemos sobre esse ciclo ainda na escola. A água evapora, forma nuvens, precipita como chuva, escorre pelos rios e retorna ao mar, recomeçando o processo. Mas essa compreensão científica só começou a ser formulada de forma sistemática no século XVII, com cientistas como Bernard de Palissy e Pierre Perrault. Até então, mitos e lendas prevaleciam. Havia quem acreditasse que a chuva vinha das lágrimas dos deuses ou que o mar transbordava para o céu. Mas enquanto os povos construíam explicações místicas, a Bíblia já ensinava, com simplicidade e precisão, a dinâmica do ciclo da água. E aqui está algo que não pode passar despercebido. Os textos de Eclesiastes e Jó não usam termos técnicos, mas descrevem com exatidão o processo. Falam de rios que correm, mares que não se enchem, vapores que se transformam em chuva e nuvens que derramam água sobre a terra. Em uma linguagem acessível, o autor bíblico traduz aquilo que séculos depois seria confirmado nos livros de ciência. Isso revela não apenas um conhecimento fora do comum para a época, mas uma fonte de sabedoria que ultrapassa o entendimento humano, a revelação divina. Mas o que torna essa verdade ainda mais poderosa é o seu significado espiritual. Porque o ciclo da água não é apenas um fenômeno físico, ele também aponta para uma realidade espiritual profunda. Assim como a água evapora e sobe aos céus, para depois retornar como chuva, trazendo vida e fertilidade à terra, também a nossa vida espiritual passa por processos de espera, transformação e renovação. Há momentos em que tudo parece ter evaporado. Sonhos, forças, esperança. Mas o que parece invisível aos nossos olhos está sendo trabalhado nos céus, até que, no tempo certo, a chuva da promessa volte a cair. Jesus disse que Deus faz chover sobre justos e injustos. Isso não é apenas uma demonstração de graça comum, mas também um reflexo da fidelidade divina no processo. Quando olhamos para o céu em tempos de seca, não significa que Deus se esqueceu. Significa que a chuva está sendo preparada. E essa preparação, assim como no ciclo da água, exige paciência, confiança e fé. E talvez você esteja exatamente nesse momento agora. Um tempo em que sente que tudo secou, que nada está fluindo, que os rios da sua vida pararam de correr. Mas Deus está trabalhando. O mesmo Deus que ordenou o ciclo das águas também estabeleceu ciclos na sua história. Ele sabe o tempo da evaporação e o tempo da chuva.
Ele conhece o momento exato em que a nuvem vai se formar, pesada de bênçãos, pronta para derramar sobre sua vida aquilo que você nem imaginava mais receber. Se existe um assunto que ainda hoje gera discussões acaloradas, mesmo em plena era dos satélites e das missões espaciais, é o formato da Terra. Sim, você provavelmente já ouviu falar no movimento chamado terraplanismo. Apesar de todos os avanços tecnológicos, de todas as evidências visuais e cálculos precisos, ainda existem pessoas, inclusive em contextos religiosos, que defendem que a Terra seria plana, como um disco com bordas. Mas será que a Bíblia realmente dá base para essa ideia? Ou será que, como em tantos outros temas, ela já descrevia com exatidão aquilo que a ciência só veio confirmar muito tempo depois? A resposta começa em um versículo que está no livro de Isaías, escrito por volta do século 8 a.C. Em Isaías capítulo 40, versículo 22 está escrito: Ele está assentado sobre o círculo da terra, cujos habitantes são como gafanhotos. Essa declaração, muitas vezes ignorada, traz uma expressão que merece ser examinada com atenção: o círculo da terra. No hebraico original, a palavra usada aqui é shug, um termo que pode ser traduzido como círculo, redondeza ou até esfera. E por mais que essa não seja uma linguagem técnica como conhecemos hoje, ela já aponta para uma noção de curvatura, algo completamente incompatível com uma superfície plana. Agora pense, Isaías escreveu esse texto cerca de 2 séculos antes de Aristóteles sugerir a ideia da esfericidade da Terra com base na observação das sombras projetadas durante eclipses. E foi somente no século III a.C. que Eratóstenes mediu com precisão o diâmetro da Terra, utilizando sombras do Sol em diferentes cidades do Egito. Ou seja, quando a maioria das culturas ainda acreditava em uma Terra plana, sustentada por colunas, cercada por um oceano infinito ou coberta por uma cúpula impenetrável, o profeta bíblico já falava de um círculo da Terra, com uma naturalidade que, hoje, só pode ser explicada por revelação. E aqui cabe uma observação importante. A Bíblia nunca defendeu o modelo terraplanista. Pelo contrário, ela rompe com as crenças da antiguidade e introduz conceitos que apontam para um planeta com curvatura, suspenso sobre o nada, habitado por seres pequenos diante da grandeza do Criador. A imagem de Deus assentado sobre o círculo da Terra é não apenas teológica, mas também profundamente reveladora em termos físicos. Mostra que o Deus da Bíblia conhece o mundo que criou e compartilha detalhes dele com aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Agora vamos imaginar Isaías, vivendo numa época em que os povos ao redor acreditavam que a terra era achatada, estática, talvez até sustentada por animais míticos. E ainda assim, sem acesso a nenhum instrumento de medição, ele escreve sobre o círculo da terra como quem apenas transcreve o que recebeu do alto. Isso não é apenas uma questão de linguagem, é uma questão de autoridade. Ele não fala baseado em observação humana, mas em revelação divina. E esse padrão se repete em toda a Escritura. Uma sabedoria que está à frente do seu tempo, revelada por um Deus que não está limitado ao tempo. E aqui entra uma aplicação que vai direto ao coração. Por quê? Se a palavra de Deus é precisa nos detalhes físicos do universo, como a forma da Terra, ela também é totalmente confiável nos aspectos espirituais. Se ela acertou sobre o cosmos, podemos confiar que ela também acerta quando fala sobre a alma, o pecado, a salvação, o juízo e a eternidade. A fidelidade da Escritura não é parcial, ela é integral. Cada afirmação bíblica, seja sobre o mundo natural ou sobre o reino espiritual, carrega a marca da verdade divina. E se até agora você tinha dúvidas sobre a compatibilidade entre fé e ciência, talvez seja a hora de rever seus conceitos. A Bíblia não é um obstáculo para o conhecimento, ela é uma ponte entre o Criador e a criação. Ela não precisa ser ajustada às teorias modernas. Na verdade, são as teorias que, aos poucos, vão alcançando a sabedoria que a palavra já carregava desde o princípio. E olha, se esse conteúdo está edificando a sua fé e expandindo sua visão sobre a profundidade das Escrituras, esse é um ótimo momento para deixar seu like aqui no vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e levar essa mensagem para mais pessoas que talvez ainda pensem que a fé é cega ou irracional. Comenta aqui embaixo também. Você já conhecia esse versículo de Isaías? Já tinha refletido sobre o círculo da terra? Me conta o que Deus está te mostrando até aqui. Se tem algo que a pandemia da Covid-19 nos forçou a reaprender, foi o valor da prevenção. De repente, o mundo inteiro falava sobre isolamento social,
quarentena, vetores de transmissão, desinfecção e tempo de incubação. Médicos, cientistas e governos se apressaram em emitir diretrizes de contenção, enquanto a população tentava assimilar esse vocabulário novo. Mas o que muitos ainda não sabem, e que poucos divulgam, é que esses princípios, considerados essenciais pela medicina moderna, já estavam registrados em detalhes na Bíblia há mais de 3.000 anos. Sim, você leu certo. Muito antes da descoberta dos micro-organismos, antes de existirem laboratórios, universidades ou teorias sobre germes e infecções, a Bíblia já orientava o povo sobre como lidar com doenças contagiosas com uma precisão que impressiona até hoje. Basta abrir os capítulos 13 e 14 do livro de Levítico. Ali, Deus dá instruções minuciosas sobre como proceder diante de suspeitas de enfermidades de pele, como a lepra, que naquela época era altamente temida e considerada incurável. E o mais incrível é que não se tratava de uma abordagem mística ou supersticiosa. Nada de rituais mágicos ou práticas de feitiçaria. A ordem era clara: observar os sintomas, separar a pessoa do restante da comunidade por 7 dias, reavaliar e, se necessário, manter o isolamento. Além disso, o texto bíblico prescreve a destruição de roupas contaminadas, a lavagem de objetos e até o descarte de utensílios porosos, práticas que só foram reconhecidas como eficazes pela medicina séculos depois, com o avanço da microbiologia. Enquanto outras civilizações usavam sangrias, oferendas e encantamentos para combater doenças, o povo de Israel, orientado por Deus, já aplicava protocolos sanitários de ponta, sem saber o que era uma bactéria ou um vírus. E isso nos mostra algo extraordinário. O Criador não apenas se preocupou com o bem-estar espiritual do seu povo, mas também com sua saúde física, sua segurança e seu convívio coletivo. O isolamento sanitário bíblico não era um castigo. Era proteção, era cuidado, era amor em forma de prevenção. Agora, pense comigo, como Moisés, um homem do deserto, sem formação em medicina, poderia escrever com tamanha precisão sobre medidas de saúde pública que só seriam sistematizadas milhares de anos depois? Como ele poderia saber que o contato com roupas ou objetos contaminados poderia espalhar a doença? A resposta é clara, porque essas instruções não vieram da mente humana. Vieram da mente de Deus. E mais uma vez, vemos um padrão se repetir. A ciência corre atrás da sabedoria que Deus já havia revelado. Mas esse capítulo de Levítico carrega algo ainda mais profundo do que apenas cuidados físicos. A lepra, ao longo das Escrituras, se torna símbolo do pecado, algo que começa pequeno, mas se espalha, algo que afasta, que isola, que precisa ser tratado, separado, confrontado. E isso nos mostra que o isolamento prescrito por Deus não era apenas uma estratégia sanitária, era também uma lição espiritual. O que contamina deve ser separado. O que adoece o corpo também pode adoecer a alma. E aqui está a beleza da revelação. Jesus, no Novo Testamento, não apenas cura os leprosos fisicamente. Ele os integra à sociedade, restaura sua dignidade, rompe com a exclusão. Ele toca onde ninguém ousava tocar. Ele purifica onde todos já haviam desistido. E com isso, ele nos mostra que a cura de Deus é completa. Alcança o corpo, a alma e o espírito. Talvez hoje você não esteja lutando contra uma doença contagiosa, mas contra feridas internas que te isolaram da vida. Traumas, pecados, vergonhas que te fizeram se afastar das pessoas, da fé, de si mesmo. E talvez você tenha se convencido de que é melhor ficar distante. Mas Deus está dizendo: eu vejo, eu sei e eu cuido. O mesmo Deus que separava o doente para protegê-lo, também chamava de volta quando havia restauração. E esse chamado continua ecoando hoje. Poucas afirmações da Bíblia são tão curtas, ao mesmo tempo, tão carregadas de verdade científica e espiritual quanto esta, porque a vida da carne está no sangue. Levítico capítulo 17, versículo 11. São apenas 8 palavras, mas elas contêm mais conhecimento do que muitos tratados médicos antigos. Hoje, para nós, essa ideia parece óbvia. Afinal, aprendemos desde cedo que o sangue é essencial à vida. Mas nem sempre foi assim. Durante séculos, inclusive em ambientes científicos, acreditava-se que o sangue era algo a ser drenado, removido, equilibrado por meio de sangrias,
uma prática comum até o século XIX e que levou à morte de milhares de pessoas, incluindo personalidades como o presidente norte-americano George Washington. A sangria era vista como método de cura, mas partia de um conceito equivocado, o de que o sangue acumulava doenças e precisava ser purificado por meio da retirada. Foi só com o avanço da medicina, especialmente após o desenvolvimento da microbiologia, que os cientistas começaram a entender a real importância do sangue. Descobriram que ele é responsável por transportar oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo, combater infecções, regular a temperatura, remover toxinas, manter os sistemas vitais em funcionamento. Em outras palavras, sem sangue não há vida. E agora, olhe novamente para o versículo de Levítico, escrito há mais de 3.000 anos. Como um texto tão antigo poderia conter uma verdade tão precisa, tão central para a biologia humana? Como um homem como Moisés, que viveu em pleno deserto e sem nenhuma tecnologia moderna, poderia afirmar algo que só foi plenamente compreendido milênios depois? A resposta, mais uma vez, está na origem da Escritura. A Bíblia não é fruto da observação científica, mas da revelação divina. E aquele que criou o sangue, Deus, sabia exatamente o que estava dizendo ao afirmar que a vida está nele. Mas a beleza desse versículo não termina aí. Porque o sangue, na Bíblia, é muito mais do que um elemento fisiológico. Ele é símbolo de aliança, de sacrifício, de redenção. Ele corre por toda a narrativa bíblica, do Gênesis ao Apocalipse. Desde o sangue do Cordeiro na Páscoa do Êxodo, que marcou as portas e livrou os hebreus do juízo, até o sangue de Cristo, derramado na cruz como pagamento final pelo pecado da humanidade. O sangue é o elo entre o natural e o espiritual. É onde a biologia e a salvação se encontram. E aqui está a maior revelação deste capítulo. Se a vida física está no sangue que corre em nossas veias, a vida eterna está no sangue que correu do madeiro. O sangue de Jesus não é apenas simbólico. Ele é real, literal, eficaz. Ele purifica, liberta, cura e reconcilia. Ele é o antídoto contra o pecado, a cura para a alma, o selo da nova aliança. Por isso, quando a Bíblia afirma que a vida está no sangue, ela está falando tanto do funcionamento do nosso corpo quanto do plano de salvação para a nossa alma. Talvez hoje você esteja se sentindo fraco, esgotado, ferido por dentro. Talvez esteja lutando contra enfermidades físicas ou feridas emocionais. Talvez a sua vida esteja drenada, sem forças para continuar. Mas há uma verdade inabalável que você precisa lembrar. O sangue de Jesus ainda tem poder. Ele não secou. Ele não perdeu eficácia. Ele ainda corre, espiritualmente, em favor de todo aquele que crê. E onde há sangue de Cristo, há vida, vida nova, vida abundante, vida eterna. Agora vamos erguer os olhos para o céu, literalmente, porque até nas estrelas, a Bíblia revela uma precisão impressionante, tão impressionante que só a ciência moderna, com toda a sua tecnologia, foi capaz de comprovar. No livro de Jó, capítulo 38, versículo 31, Deus faz uma pergunta a Jó, em meio a um dos discursos mais profundos de toda a Escritura. Você pode amarrar as estrelas das Pleiades ou soltar as cordas que prendem as estrelas de Órion? Para muitos, esse versículo pode soar apenas como uma metáfora poética, um recurso literário para exaltar a grandeza de Deus diante da fragilidade humana. Mas, ao analisarmos essas palavras à luz da astronomia moderna, descobrimos que há mais ali do que poesia. A ciência embutida em revelação milenar. As Pleiades, também conhecidas como as Sete Irmãs, são um aglomerado estelar visível a olho nu, localizado na constelação de Touro. Durante muito tempo, pensava-se que essas estrelas estavam próximas apenas visualmente, sem ligação entre si. Mas pesquisas recentes, com telescópios avançados e medições precisas de movimento, mostraram que elas são, de fato, um aglomerado gravitacional, um grupo de estrelas ligadas entre si por forças invisíveis, viajando juntas pelo espaço. E o que Deus pergunta a Jó? Você consegue atar os laços das Pleiades? É como se o próprio Criador estivesse dizendo: você consegue manter essas estrelas unidas, como eu mantenho. Do outro lado dessa comparação, temos Órion, uma das constelações mais famosas do céu noturno. Fácil de identificar por suas 3 estrelas centrais, conhecidas como Cinturão de Órion. Essa formação estelar é visível de quase todo o planeta. Mas,
Ao contrário das Pleiades, as estrelas de Órion estão se afastando umas das outras. Estudos científicos mostram que, ao longo de milhares de anos, essa constelação deixará de existir como a conhecemos. E mais uma vez, o que diz o versículo, pode-se soltar os cordéis de Órion. A pergunta não é apenas retórica, ela é reveladora. A Bíblia já falava de algo que só viríamos a confirmar milênios depois, que essas estrelas, hoje agrupadas, estão se separando no tempo e no espaço. Como poderia Jó saber disso? Como alguém, há mais de 3.000 anos, poderia descrever tão precisamente dois fenômenos distintos, estrelas ligadas e estrelas se afastando? Ele não tinha telescópio, não conhecia espectroscopia, não fazia parte de nenhuma academia de ciências, mas estava diante do Deus que criou o céu e tudo que nele há. E esse Deus, ao interpelá-lo, nos deixa também um legado de sabedoria que atravessa os séculos. A revelação de que, mesmo onde os olhos humanos não veem, Deus está organizando tudo com precisão absoluta. E aqui entra um princípio espiritual extraordinário. Porque o mesmo Deus que segura as Pleiades e permite a dispersão de Órion é o Deus que está agindo também nos detalhes da sua vida. Há momentos em que tudo parece unido, firme, coeso, como as Pleiades. E há momentos em que tudo parece se desmanchar, se afastar, se desfazer, como Órion. Mas em ambos os casos, Deus está no controle. Ele une, ele separa, ele sustenta, ele solta. E, acima de tudo, ele sabe o que está fazendo. O céu não está fora de ordem, nem sua vida. Talvez hoje você esteja passando por um tempo de cordéis sendo soltos, relacionamentos que terminaram, projetos que se desfizeram, ciclos que se encerraram. Mas não se desespere. O mesmo Deus que conhece a estrutura das galáxias, conhece a estrutura do seu coração. E se Ele está permitindo que algo se afaste, é porque há algo maior se formando, algo que você ainda não vê, mas que está sendo preparado na eternidade. E se essa mensagem está falando com você, escreve aqui nos comentários: Senhor, eu confio nos teus cordéis. Isso é mais do que uma frase. É um ato de rendição. É reconhecer que o céu não gira por acaso e sua vida também não. E claro, deixa seu like aqui no vídeo agora. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com esse conteúdo que une fé, ciência e revelação bíblica. Depois de contemplarmos os céus, chegou a hora de descer. E muito. Vamos agora para os lugares mais profundos da Terra. Locais que, por séculos, estiveram além da visão, da imaginação e da compreensão humana. Locais tão remotos que a ciência só conseguiu explorar recentemente, com o avanço de submersíveis de alta pressão, sensores submarinos e robôs autônomos. Mas, surpreendentemente, esses mesmos lugares já eram mencionados na Bíblia há milhares de anos. E não como metáforas, mas como realidades físicas, reais, específicas e surpreendentemente corretas. No relato do dilúvio, em Gênesis capítulo 7, versículo 11, lemos algo que, por muito tempo, foi tratado como simbólico ou até folclórico. Romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. A imagem tradicional que muitos têm do dilúvio é a de chuva intensa caindo dos céus, mas o texto bíblico é claro. A água veio de cima e de baixo. A terra, como se estivesse rompida por dentro, liberou águas subterrâneas em grandes quantidades. Por séculos, isso foi considerado uma licença poética. Afinal, de onde viriam essas fontes do abismo? A resposta só começou a se desenhar a partir da segunda metade do século XX, quando os cientistas desenvolveram equipamentos capazes de descer a profundidades oceânicas superiores a 3.000 metros. Lá, em regiões antes totalmente inacessíveis, foram descobertas as chamadas fontes hidrotermais, fissuras na crosta terrestre, localizadas geralmente em áreas de intensa atividade tectônica, por onde jorram águas superaquecidas, carregadas de minerais. São verdadeiras fontes no abismo, que liberam calor e substâncias a uma profundidade em que a pressão esmagaria qualquer ser humano em questão de segundos. O mais impressionante, essas fontes não são ocasionais. Elas estão espalhadas por cadeias montanhosas submarinas, formam ecossistemas inteiros ao seu redor e influenciam o equilíbrio químico e térmico dos oceanos. E mesmo sem luz solar, nesses ambientes inóspitos, há vida abundante, organismos que se alimentam da energia química liberada pelas fontes, desafiando todos os padrões conhecidos de ecologia. O que era,
Até então, uma impossibilidade, hoje é ciência documentada. Mas antes disso tudo, a Bíblia já afirmava: há fontes no abismo. Mais uma vez, a pergunta inevitável surge: como alguém que vivia no deserto, sem acesso ao mar profundo, sem mapas oceânicos, sem conhecimento de geologia ou biologia marinha, poderia escrever algo com tamanha exatidão? A explicação é a mesma que temos repetido e que continua sendo a mais lógica, porque o autor das Escrituras é o mesmo autor da criação. Ele não está limitado pela ignorância dos tempos antigos. Ele conhece cada parte do planeta, cada centímetro de terra seca, cada gota do oceano, cada fonte escondida no abismo. E aqui entra uma aplicação espiritual que não pode ser ignorada, porque os abismos mencionados na Bíblia não falam apenas de geografia. Eles também representam estados da alma, profundezas interiores, lugares de dor, vergonha, arrependimento ou medo que muitos carregam por dentro. Talvez você conheça bem esse tipo de abismo, aquele lugar no seu coração que ninguém vê, que você mesmo evita encarar, onde estão guardadas memórias que doem, palavras que feriram, fracassos que marcaram. Mas o que Deus nos mostra nesse texto é que Ele não apenas conhece os abismos, Ele também rompe suas fontes. Ele vai até o fundo. Ele libera o que está escondido. E às vezes, é justamente esse processo de ruptura que inicia uma nova história. No dilúvio, as fontes do abismo foram rompidas para iniciar uma purificação. E talvez, na sua vida, o que hoje parece destruição seja, na verdade, o começo de um recomeço. Talvez Deus esteja permitindo que águas profundas venham à tona, não para te afogar, mas para te limpar, para trazer à superfície aquilo que precisa ser tratado, curado, restaurado. Porque o mesmo Deus que rompeu o abismo é o Deus que pôs limite às águas. Ele não apenas abre, ele também fecha. Ele não apenas expõe, ele também cura. Se você já estudou física em algum momento da vida, talvez tenha ouvido falar da segunda lei da termodinâmica. De forma resumida, ela afirma que tudo no universo, com o tempo, tende à desordem. É o que os cientistas chamam de entropia, um conceito que descreve a degradação progressiva da energia e da organização. É por isso que o ferro enferruja. É por isso que os corpos envelhecem. É por isso que sistemas fechados colapsam. Tudo caminha para o desgaste. Nada se mantém novo para sempre. E quanto mais o tempo avança, maior o grau de desorganização e perda de energia útil. Essa é, para a ciência moderna, uma das leis mais fundamentais da natureza. Mas o que muitos não sabem, ou preferem ignorar, é que essa realidade física foi descrita com precisão milhares de anos atrás, na Palavra de Deus. Sim, a Bíblia já falava sobre o desgaste da criação, sobre a corrupção da matéria, sobre a decadência universal, antes mesmo que houvesse qualquer termo técnico para isso. E talvez o texto mais poderoso sobre esse tema esteja em Romanos 8, 20 e 22. Pois a criação foi sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e suporta angústias até agora. Essas palavras do apóstolo Paulo são de uma profundidade impressionante. Ele está dizendo que toda a criação, não só a humanidade, mas o universo inteiro, foi afetada por uma ruptura. A entrada do pecado no mundo gerou uma corrupção, não apenas espiritual, mas também física. A natureza, o planeta, os ecossistemas, os astros, tudo foi tocado por essa desordem progressiva. E o que os físicos chamam de entropia, Paulo chama de corrupção, um processo que gera gemidos, dor, espera, mas também esperança. Porque, diferente da conclusão científica, que enxerga a entropia como o fim inevitável de tudo, a Bíblia apresenta um desfecho diferente. Um novo céu, uma nova terra, uma criação restaurada, redimida, glorificada. Para a ciência, o universo caminha para o colapso térmico. Para a fé, ele caminha para a redenção final. E esse contraste não é uma contradição. É uma revelação. Deus permite que vejamos o desgaste do mundo físico como um lembrete de que ele não é eterno, não é definitivo. Ele é transitório, temporário, provisório. Ele aponta para algo maior. E aqui está uma verdade que nos confronta profundamente.
Se até o universo está gemendo, por que você acha que a sua vida não teria momentos de dor, de cansaço, de desordem? Se até os céus estão aguardando redenção, por que você esperaria uma existência isenta de frustrações? A entropia está em toda parte, nos relacionamentos, na saúde, nas estruturas sociais, na natureza. Tudo está se desgastando. Mas isso não é motivo de desespero. É um chamado à esperança. Porque o mesmo texto que diz que a criação geme, também diz que ela será libertada. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, sentindo-se desgastado, vendo a sua casa ruir, suas forças esgotadas, seus sonhos envelhecendo. Mas Deus está dizendo: você não está sozinho. Você não é o único a gemer. Toda a criação está em expectativa. Toda a criação sente a dor de um mundo quebrado. Mas há uma promessa: tudo será feito novo. Tudo será restaurado. Inclusive você. Depois de tudo que vimos até aqui, fica cada vez mais difícil sustentar a ideia de que a Bíblia é apenas um livro antigo, limitado pela ignorância do seu tempo. Pelo contrário, cada capítulo dessa jornada nos mostrou um padrão inquestionável. O que a ciência descobriu tarde demais, a Bíblia já revelava há milênios. E não de forma vaga ou simbólica, mas com precisão, com lógica, com autoridade. Falamos a Terra suspensa sobre o nada, muito antes de haver telescópios ou foguetes. Vimos o ciclo da água descrito com exatidão em tempos em que mitos explicavam a chuva. Descobrimos que a Bíblia já falava de uma Terra com curvatura, rompendo com o terraplanismo antigo e moderno. Exploramos as instruções sanitárias de Levítico, verdadeiras normas de saúde pública antes mesmo da medicina nascer. Fomos impactados pela declaração de que a vida está no sangue, uma verdade vital que os médicos levaram séculos para compreender. Depois, contemplamos as estrelas e vimos Pleiades e Órion descritas com detalhes astronômicos surpreendentes. Descemos ao fundo do mar e encontramos as fontes do abismo mencionadas em Gênesis, muito antes de submarinos as localizarem. E encerramos com a entropia, a desordem crescente do universo, que Paulo já havia diagnosticado com linguagem espiritual e teológica há 2000 anos. O que tudo isso tem em comum? Tudo isso aponta para um só autor, Deus. Um Deus que não apenas criou o universo, mas que revelou detalhes sobre ele com séculos ou milênios de antecedência. Um Deus que governa as leis físicas e que, ao mesmo tempo, nos convida a confiar em suas leis espirituais. Um Deus que sustenta as galáxias, mas também sustenta a sua vida. Que conhece as fontes do oceano, mas também conhece as fontes do seu coração. E é aqui que tudo se torna pessoal. Porque a Bíblia não foi escrita para vencer debates ou impressionar cientistas. Ela foi escrita para transformar vidas. Cada verdade científica que ela antecipou serve como um lembrete. Se ela é confiável sobre o mundo natural, ela também é absolutamente confiável sobre o mundo espiritual. E se ela acertou nos detalhes físicos, ela também está certa quando fala sobre o céu e o inferno, sobre salvação e perdição, sobre eternidade e juízo. A pergunta que fica não é se a Bíblia é verdadeira. Isso já está claro. A pergunta é: o que você vai fazer com essa verdade? Agora que você ouviu tudo isso, não dá mais para fingir que não sabe. A Bíblia é confiável. A Bíblia é precisa. A Bíblia é inspirada. E, acima de tudo, a Bíblia é a voz de Deus falando com você. E se ela aponta para a salvação, se ela revela que há um caminho para a eternidade, esse caminho tem um nome: Jesus Cristo. Ele é a palavra viva. Ele é a expressão máxima de Deus. Ele é o cumprimento de tudo que foi profetizado e revelado. Se você ainda não entregou sua vida a Ele, esse é o momento. Você não precisa de mais provas. Você precisa de fé. Fé para confiar. Fé para entregar. Fé para seguir. E se você já é cristão, esse vídeo precisa renovar sua confiança na palavra de Deus. Você tem nas mãos o livro mais poderoso da Terra. Leia, estude, viva, defenda, proclame. Porque nesse mundo que está se desintegrando, a única coisa que permanece firme é o que Deus disse. E ele não muda. Como está escrito em Isaías 40:8, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E antes de encerrar, me deixa te fazer um pedido. Se esse conteúdo tocou seu coração, se te fez enxergar a Bíblia com mais reverência, com mais profundidade, com mais admiração, deixa seu like agora.
Isso ajuda esse canal a alcançar mais pessoas com essa mensagem poderosa. E comenta aqui embaixo qual foi a revelação que mais te impactou. Qual parte te fez dizer: eu nunca tinha visto isso assim? Compartilha o que Deus falou com você. E claro, se ainda não é inscrito no canal, essa é a hora certa. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e vem com a gente nessa jornada de descobertas que unem fé, ciência e verdade. E se você deseja dar um passo ainda mais profundo, se deseja crescer no conhecimento da palavra de Deus, se tornar alguém mais preparado para ensinar, liderar e servir com sabedoria, eu tenho uma indicação que vai transformar sua vida espiritual. Clique agora no link que está na descrição e descubra como mergulhar ainda mais fundo nas riquezas insondáveis das Escrituras. Não perca essa oportunidade. A ciência muda, a opinião pública muda, as teorias vêm e vão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E até hoje, ela continua dizendo: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E Ele ainda sustenta tudo, inclusive você.